2020 da Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros. Pessoal, antes de começar a aula, quero dar um recado bastante importante, que é a respeito sobre a questão da presença que vai ser validada para o CIEP. Só vai ser validada a presença se você colocar o seu nome, juntamente com sua turma, aqui no comentário aqui do vídeo. Não sei se vocês estão assistindo pelo celular, pelo computador, pelo tablet ou qualquer outra aparelho, até a televisão mesmo, mas o comentário tem que ser colocado entre hoje, né, dia 17 de setembro de 2020, uma quinta-feira, entre 1 e 10 da tarde até as 2 horas da tarde, ok? Só vai ser validada a presença durante esse período. Após esse período, não vai ser validada a presença, ok, pessoal? Somente esse recado, uma boa aula, bom estudo, até mais. Obrigado. Deixa eu somente abrir aqui para eu ter noção do conteúdo, disciplina, comunicação empresarial, que é uma disciplina bastante interessante, a gente vai desenvolver bastante conteúdo, bastante material sobre ela. Depois vou confirmar se eu já enviei já o slide para vocês acompanharem direitinho, né? A gente falou sobre comunicação, os fenômenos da comunicação, os tipos de comunicação, falou um pouquinho de língua, dialeto, linguagem verbal, nível de linguagem. E agora vamos adiantar e avançar o conteúdo para falar sobre comunicação interpessoal, que é extremamente importante para as empresas, a questão da comunicação interpessoal, que é um nível de comunicação em que os papéis de emissor, que é a fonte, e de receptor destino são exercidos de formas recíprocas por duas ou mais pessoas. A comunicação interpessoal é extremamente importante para qualquer organização. Todas as empresas hoje precisam, necessitam, exigem que as pessoas tenham uma boa comunicação interpessoal para fluir o processo de trabalho, para fluir as atividades laborais. Então é extremamente importante que vocês desenvolvam isso, uma comunicação assertiva, uma comunicação direta, né? Sem ruídos, sem problemas na comunicação, sem problemas de relacionamento, que isso pode atrapalhar, mas de uma forma profissional, de uma forma que exerça sua atividade no dia a dia, que exerça suas funções dentro da empresa de uma forma bem tranquila e bem efetiva. É extremamente importante isso, pessoal. Outra coisa são habilidades interpessoais, conhecer e administrar suas fraquezas. Por exemplo, eu tenho vergonha de falar em público. Então, isso é uma fraqueza sua. Então, você precisa melhorar, você precisa diminuir essa fraqueza e transformar ela numa melhoria pessoal, no desenvolvimento pessoal. Como é que eu posso fazer isso? Treinando, se capacitando, fazendo cursos online, fazendo cursos presenciais, apesar de que esse momento de isolamento social estamos totalmente isolados realmente de cursos presenciais, mas tem que superar essa fraqueza, transformar ela numa melhoria profissional, crescimento, né? Eu não digo nem uma questão de resolver e sanar, não, mas cada passo dado a um caminho sempre vai levar ao caminho que você queira ir. Então, esse é o caminho, essa é a função principal que você tem que desenvolver. Outra coisa é conhecer a outra parte e as suas necessidades. Para você ter uma boa habilidade de comunicação interpessoal, você tem que conhecer a outra pessoa, saber o que ela quer, o que ela está pensando, o que ela está achando, imaginar. Às vezes imaginar é extremamente importante, sim, deduzir também, mas você tem precisão, né? Você tem que analisar. Mas isso, algumas pessoas só adquirem com experiência, com o tempo. Com o tempo você consegue desenvolver melhor, com o tempo você consegue evoluir e chegar a um momento, a um patamar bastante produtivo, bastante desenvolvido, para ter uma boa comunicação entre as pessoas. E isso é muito importante, né? Ter uma atitude que não gere desconfiança. Às vezes aquela história, eu vou fazer, aí não faz. Você promete e não faz. E isso atrapalha a relação de confiança, a relação de relacionamento interpessoal que você tem com a outra pessoa, porque a pessoa não vai sentir confiança em passar algumas atividades, alguns trabalhos que são de extrema importância, né? São extremamente importantes, mas você não passa isso. Então você tem que resolver isso, você tem que dar palavra, você tem que programar. Às vezes, professor, eu tenho dificuldade de dizer não. Aprenda a dizer não, porque se não, você não dizer não, vai dar muito problema. Saber ouvir, né? Ouvir primeiramente. O processo principal da comunicação é saber ouvir, compreender, entender, captar informação e depois falar, dar o retorno da resposta assertiva, direta com uma resposta que realmente atinja as necessidades das pessoas. Criar um clima de cooperação e confiança entre as partes, né?
Imagine só, você está no ambiente, depende de você e o pessoal fica receoso. Será que vai dar certo? Porque fulaninho é uma pessoa que não gera confiança, fulaninho é uma pessoa irresponsável, fulaninho é uma pessoa nervosa, fulaninho é uma pessoa isso, fulaninho é uma pessoa... Então você tem que criar um clima de cooperação, de confiança entre as partes. Se não existir isso, a empresa ela vai sofrer. Independente do que você faça na vida profissional, na empresa que você trabalha, isso vai gerar problemas, né? Isso vai gerar problemas. Pessoal, só para dar uma pausinha, eu estou começando exatamente no slide 34. Viu? Estou começando exatamente no slide 34. Como eu falei, saber ouvir e escutar são coisas totalmente diferentes. Nosso aparelho auditivo, não é a orelha não, é o aparelho auditivo que fica dentro dessa parte, dessa cavidade da nossa cabeça. É capaz de captar e ouvir diferentes níveis de sons, contudo, não demos atenção a todos. Isso é escutar. Nós escutamos, focamos numa quantidade limitada de estímulos. Então, na comunicação empresarial, uma das chaves é ser capaz de ouvir e escutar. É dar a atenção e compreender o que a outra parte está dizendo. Às vezes a pessoa está falando, você está balançando a cabeça e você não está entendendo. Então, não está sendo uma comunicação realmente assertiva. Você tem que compreender o que a outra pessoa está falando e realmente deduzir. Geralmente você captar e você sabe dar a resposta que a pessoa está querendo. Principalmente você trabalha com vendas. Chega um cliente que quer um fogão. Beleza. Fogão tem vários tipos, várias cores, vários modelos, várias formas, né? Tem até o cooktop, né? Não, eu quero um fogão sem forno. Fogão sem forno, cooktop. Que é aquele fogãozinho que é uma tampa de vidro, né? Com as bocas em cima e ele não tem forno. Ele somente aquela parte de cima do fogão. Não é outro nome. É o fogão mesmo. Na verdade é o fogão. Então você tem que realmente captar. Aí você pergunta quais cores, qual a forma. Você quer de metal, você quer de vidro, você quer de madeira, você quer de qual tipo de material que você quer, qual é a cor que você quer, quantas bocas você quer. Você tem que realmente captar todas as informações para você dar um retorno ao seu cliente. Então tem que ouvir e escutar, né? Ouvir é diferente. Ouvir, você escutou, tem um barulhinho, mas compreendeu. Então, quando você compreende, você realmente está tendo a capacidade de ouvir perfeitamente. Então, outra coisa extremamente importante é saber dar e receber dar o feedback. É parte fundamental desse processo. Na dúvida, não devemos sobrepor o que a outra parte quer dizer. Eu acho que fulano disse isso porque eu acho. Não. Você tem que ter realmente, para você achar, você tem que ter realmente bases, né, que validam, né, esse seu achismo, né? Às vezes isso dá errado, mas às vezes com a experiência você diz, eu acho, pela experiência, porque você tem um certo tempo na empresa, você tem um certo tempo da necessidade da pessoa, mas isso aí ajuda, mas também atrapalha, né? Quando você conhece outra pessoa, a forma de trabalhar, qual é o dia ideal de falar algum assunto sobre um problema, qualquer situação. Então você adquire isso com tempo, com determinado tempo. Isso é extremamente importante, né? Como diz um ditado que falar é prata e calar é ouro. Saber ouvir e depois só dar realmente resposta efetiva, né? Saber ouvir é o mais importante do que falar para trabalhar em equipe. É extremamente importante você ouvir a necessidade das pessoas para você realmente passar. Imagine só, sua equipe está querendo uma coisa e você está dizendo outra. E está todo mundo concordando porque não tem como discordar. Aí você fica naquela situação. E aí? E aí é isso mesmo. Não tem nem o que fazer. Então, é extremamente importante esse tipo de trabalho. Então, na comunicação interpessoal, o que está sendo dito é tão importante quanto a linguagem, o ambiente, o momento e os recursos e as intenções que realmente acontecem durante o processo de comunicação. Imagine só, você dá um feedback negativo para um chefe na conversa, na frente de todos ou em um local reservado, né? Você tem que dar um feedback em um local reservado, né? Negativo. Por exemplo, olha, não gostei daquilo que você falou. Você chama fulaninho, vem cá, quero falar com você, você fala, beleza. Mas se for para elogiar, na frente de todo mundo, porque elogio é algo positivo, é algo realmente que chama atenção. Então, tem que ter esses dois pesos, tem que ter essas duas medidas. Então, é extremamente importante a gente trabalhar essa questão. Às vezes, a gente quer falar tudo ao público. Não, chama fulaninho, vamos conversar, tudinho. Beleza, resolveu. Ok? Conteúdo e forma. Uma comunicação isolada de seu contexto de fala é perder seus significados de grupo. Pode ser interpretada de qualquer forma, levando a conclusões diferentes das intenções originais.
Por exemplo, uma frase extraída de uma declaração de uma pessoa famosa pode se tornar uma polêmica por ter sido descontextualizada. Então é extremamente importante você ler o inteiro teor, o conteúdo completo, para você realmente ter um juízo de valor. Às vezes o fulaninho pega uma frase de ciclano, principalmente na época de política. Ah, o fulaninho disse isso, isso, isso. Aí faz uma manchete baseada naquilo que ele disse. Quando você vai ver o vídeo, você vê, não é aquilo não. Aquilo foi uma interpretação do jornalista, às vezes um pouco tendenciosa. Então você tem que ter um juízo de valor, você tem que saber dizer sim, dizer não, baseado no concreto, não no abstrato. No concreto, quando eu digo tudo, você tem que captar tudo para dizer realmente é isso, isso e isso. Não, simplesmente a partir de uma visão de outra pessoa, que isso aí às vezes já vem distorcido. Por isso que dentro da empresa você tem que ser direto. Né? Está acontecendo isso. Né? Aí fulaninho disse que está acontecendo isso. Não, é uma percepção de fulaninho. Por que fulaninho não vem me dizer? Então, você tem que ter a sua capacidade de confirmar, de reafirmar e reafirmar. Outra situação extremamente importante é o contexto e o cotexto, né? Além do contexto, devemos compreender que falas a partir dos textos dos outros. Nessas ideias se baseiam em grupos de referências em nossos papéis sociais. Então, a gente precisa realmente analisar, entender, captar o que a outra pessoa está falando. Mesmo tendo um meio adequado que as partes envolvidas possuam ou dominem os códigos comuns, o significado, a recepção da mensagem dependerá dos valores, do momento e dos hábitos culturais de quem recebe. O significado é extremamente social, é extremamente importante. Ele pode ser denotativo ou pode ser conotativo. Os problemas de comunicação vêm da conotação, ou seja, da interpretação individual de cada um. Aí eu posso dizer uma coisa para várias pessoas. Um entende de um jeito, outra fulana entende de um jeito e outra fulana entende de um jeito. Porque isso depende da interpretação da pessoa. Por isso que é importante ter o feedback para você captar. É isso mesmo que vocês entenderam? Às vezes balança a cabeça não é um feedback positivo. Às vezes é a vergonha de realmente de dizer que não entendeu, que não compreendeu, que não está captando a verdadeira mensagem do que está sendo discutido. Mas é extremamente importante tratar desses assuntos de uma forma bastante tranquila, bastante focada e determinada em esclarecer informações. Outra coisa, o discurso e o poder. O discurso, pessoal, não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou o sistema de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar. Dar palavra a alguém é dar poder, o poder de fala. Às vezes existe a persuasão, que a gente vai ver isso no futuro, e é extremamente importante a fala, né? Os políticos eles têm uma fala muito bonita, né? Umas palavras bonitas, que realmente, se atender o anseio da população, os problemas da população, a população vai compreender, vai criar ideia. Mas muitos políticos usam isso para lubrificar o povo, né? Somente em 4 anos são ditas belas palavras, mas ações, nada. Então, estratégia da comunicação. A maioria dos gestores, pessoal, eles aprendem a pensar de forma estratégica no negócio, mas poucos pensam de forma estratégica na comunicação, que é extremamente importante. As coisas só vão funcionar da forma correta dentro da empresa, no dia a dia da empresa, no domingo a domingo, em todos os horários da empresa, se houver uma comunicação assertiva, se cada pessoa tiver sua função, se cada pessoa tiver sua atividade, que cada pessoa tiver realmente definido o que é que vão fazer, o que é que vão agir e como vão agir. Então é extremamente importante as pessoas realmente agirem de forma estratégica também da forma da comunicação, porque sem a comunicação, pessoal, a empresa não realmente prospera. Existe problema de comunicação em várias empresas, existem, né? Existem empresas que faliram por causa de falta de comunicação. Tem uma teoria que de quanto maior a empresa, maior é o problema de comunicação. E tem empresas que investem em programas contínuos, tem setores exclusivos para tratar da comunicação interna, porque é um problema. Imagina uma empresa com 500 funcionários. O dono vai saber o nome completo de todos os funcionários, qual é a função de cada funcionário, se cada funcionário está fazendo sua atividade correta ou não. Então é complicado você gerir 500 pessoas numa empresa grande, né? Então é extremamente importante investir em setores. Mas para a empresa ela crescer de uma boa comunicação, ela precisa realmente ter foco, já ter uma base preparada da comunicação, visão, valores da empresa e também a questão da missão da empresa. Então é extremamente importante estar bem definido o que cada pessoa, cada colaborador dentro da empresa sentir e vestir a camisa da empresa, né? No caso aqui estou vestindo aqui a farda. Então a farda não é só simplesmente vestir a camisa da empresa, é a farda, não. A farda é somente
uma analogia. Mas o que eu quero falar é vestir a camisa, é sentir a empresa, é ser representante da empresa, da missão, da visão e dos valores que a empresa ela prega perante a comunidade, perante o mercado interno, perante o mercado externo, perante todo mundo. Então, é extremamente dificultoso para uma empresa que não trabalha e pensa de forma estratégica no ramo da comunicação. Então, também diz aqui que os elementos da comunicação nas estratégias comunicacionais não basta apenas possuir objetivos. É preciso saber a quem se dirige a comunicação, o grau de conhecimento de certa audiência e aquilo que realmente precisa ser comunicado de forma direta e em linguagem clara e objetiva. Imagine só, eu trago um advogado, um especialista, doutor em direito, para falar só termos jurídicos numa aula de comunicação. Vou citar um exemplo. Fala um pouco de comunicação dentro na área de direito. Então é extremamente complicado a gente analisar e tratar isso de uma certa forma. Por isso que é extremamente importante. Quando eu falo essa palavra extremamente importante, eu fico me policiando, que é uma palavra que realmente eu fico repetindo a todo instante. Extremamente importante, extremamente importante. Mas quando eu digo extremamente importante, é porque realmente é extremamente importante saber essas bases, Tem que ter uma linguagem clara e objetiva. Você saber ouvir primeiro, falar diretamente numa linguagem clara e objetiva para realmente agir de forma positiva. Outra coisa é a escolha de um canal. O canal é o caminho na qual a comunicação ela vai fluir. O canal pode ser um e-mail, o canal pode ser uma TV institucional, o canal pode ser uma rádio interna, o canal pode ser um jornal, o canal pode ser um SMS, o canal pode ser até um grupo no WhatsApp, o canal pode ser várias formas. Mas tem que se escolher uma forma que atinja uma maior quantidade de pessoas de uma forma direta, uma forma clara e de uma forma objetiva, já que permite interação com outras linguagens, com outras ações. A escrita é o canal por qual é o meio, é o canal na qual as pessoas sentem a questão da segurança e veracidade da empresa. Por exemplo, a empresa emite um informativo da empresa, um informativo oficial. Então, se é oficial, então é algo que tem que ser seguido por todas as empresas. Então, ele ainda é muito utilizado ainda das empresas, mas é um meio muito formalizado, que acontece somente dentro da empresa. Isso a gente vai ver realmente na comunicação externa, depois, que já está na comunicação empresarial interna. As novas tecnologias também ampliam as possibilidades de novos canais, como, por exemplo, o WhatsApp mesmo. Nesse período de pandemia, Google Meet, Zoom, Skype, que são ferramentas de comunicação, ferramentas de reunião, são meeting, são ferramentas de reunião, que são muito positivas nesse período de pandemia e que está salvando muitas empresas de grandes problemas, Por exemplo, falta de comunicação, então vamos marcar uma reunião tal, então não precisa estar fisicamente. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa fazendo essa videoaula para vocês assistirem em casa, na sua função normal. Então é muito importante que vocês entendam que existem as tecnologias com pontos positivos e também existem com os pontos negativos, Como, por exemplo, quando eu dou uma videoaula no Google Meet e eu não consigo enxergar, os alunos não abrem a webcam, eu não consigo ver se eles estão focados, se eles estão cansados, se eles estão interessados. Em sala de aula, a gente, o professor, entende. Às vezes o assunto está chato, aí vou ter que ver uma forma para animar essa turma, porque realmente o assunto está chato. E às vezes o assunto é chato, a forma que eu estou passando às vezes não é positiva, então precisa realmente achar uma forma positiva. Isso, na sala de aula presencial, eu consigo realmente fazer a modificação. Mas quando eu estou em casa, no Google Meet, falando, e os alunos, nada de perguntar, nada de questionar, nada de contribuir, nada de acrescentar, e nada me dá feedback, aí eu acho que a aula está sendo muito boa. Então é extremamente importante ter esse tipo de comunicação. Como, por exemplo, eu tentei fazer aula ao vivo na aula, tanto no Meet, tanto no YouTube, infelizmente não deu. Então a única forma de ter aula virtual da disciplina Comunicação Empresarial de Terceiro Comércio Subsequente 2020.2 é através da plataforma YouTube, na qual eu gravo os vídeos antes e disponibilizam depois, que vai ser passado realmente na hora. Então, eu vou programar, já estou gravando esse vídeo, vou programar para justamente acontecer durante o período de aula, para dizer, professor, não teve aula sim, está lá no Classroom, o link do vídeo, tudinho prontinho, lançadinho, e que vocês têm que comentar o seu nome na sua conta. Fulaninho, digita meu nome aí e minha turma aí no teu comentário. Aí dá, Fulaninho, digitou o nome Ciclaninho e a turma. Não, tem que Ciclaninho acessar a conta dela no Google e postar lá o nome completo e a turma para eu validar a chamada. Só vai ser validado
desta forma, já estou informando. A chamada só vai ser validada de forma offline desta forma, porque aqui em casa eu consigo ver nos comentários quais foram realmente as pessoas que participaram, as pessoas que assistiram e as pessoas que dão feedback. E outra coisa, pessoal, dúvidas, coloquem lá também. Lá é comentário, vai tirar dúvida. Professor, tirem dúvida disso. Eu vou responder da melhor forma possível e vocês vão receber tudo por e-mail. É isso que a gente tem que utilizar, essas novas tecnologias para dar um feedback positivo, para ter uma aula produtiva e realmente fluir nesse período de pandemia. Mas continuando, e já está quase finalizando, ainda dá 2 cuidados a serem tomados na questão da comunicação. Como dizer a mensagem e a criação de argumentos para convencer. Isso é extremamente importante, né? Às vezes uma informação ruim, né? É complicado você informar. Você tem que ter um jeito, né? Como eu vou dizer essa mensagem? Como é que eu vou passar essa informação? Então você tem que ter um jeito, você tem que ter um manejo, tem que ter uma calma. E outra coisa é a criação de argumentos para convencer. Como dizer é uma questão de envolver a polidez ao falar e escrever. Ser polido é ser claro, amável, respeitoso e falar e escrever com argumentos e convencer sobre nossas ideias e determinações. Além disso, é uma base de uma negociação. Que acredito que negociação e oratória foi uma disciplina que a gente já trabalhou já no primeiro módulo. Eu não me recordo não, mas acredito que sim, né? Mas vamos dar continuidade. E, finalizando, o estilo gerencial de comunicação. Existem 3 variáveis individuais que podem afetar diretamente o estilo gerencial de comunicação. Por conseguinte, a comunicação empresarial em si, né? Se eu tenho um gerente, que é o chefe, né, da empresa, a chefe ao cargo, né, e ele não tem uma boa comunicação, toda a equipe vai ter problemas em relação a problema de comunicação. Tem coisa, pessoal, que acontece, se sabe, e o gerente não sabe. Sai da matriz da empresa, vai direto para os colaboradores e o gerente não sabe. Aí quando os colaboradores vão tirar dúvida, o gerente, não estou sabendo, não. Isso é péssimo. Essa história de não saber, o gerente tem que saber de tudo. Não de fofoca, de vida pessoal, não. Mas de todas as atividades das pessoas dentro da empresa, o gerente tem que saber. Aconteceu um problema de falta de comunicação que ocasionou um problema em todas as filiais da empresa. A empresa ela concedia como gratificação no aniversário do colaborador a folga, sem descontar. Hoje é meu aniversário, eu não vou trabalhar, sem problema. Só que, professor, eu não quero, professor não, na empresa, eu quero tirar num dia do meu aniversário, eu quero tirar numa sexta-feira, que eu pego uma sexta, um sábado e um domingo, eu pego tirar na segunda-feira, que eu pego sábado, domingo e na segunda. Ok? Conversando, se comunicando e agendando de forma positiva, vai dar certo. Aí teve uma funcionária que era o aniversário dela, não foi trabalhar, não comunicou ao gerente, não comunicou ao RH da empresa, não comunicou a ninguém. Aí quando ela ligou, quando a pessoa não sei se foi o gerente, o pessoal da RH ligou, e ela tratou muito mal, não sei o que, é meu aniversário, eu tenho direito à folga, não, e fica ligando para mim, não sei o que. Resumindo a história, por causa dela, deu um problema de comunicação que aconteceu dentro da empresa, gerou um problema, e aconteceu o seguinte, acabou. Essa bonificação para todo mundo se extinguiu a partir daquele momento. Então isso mostra quanto é um problema de comunicação ele pode gerar dentro da empresa, né? Então, para não ter problema, acabou. Não tem mais para ninguém. Para não ter esse negócio. Porque na normativa, que a normativa é a sequência de atividades que deve ser feita na empresa de forma clara e específica, se dizia claramente que deveria ser feito a prévia informação da data da folga, né? Mas não informou, então ocasionou um problema. E faltava poucos dias, poucos meses, faltava poucos dias realmente para o meu aniversário. Eu fiquei arretado, mas deixa pra lá. Passou, eu já estou aqui, já se passaram aqui 4, 5 anos, sei lá, faz tempo já. Então, essas 3 variáveis na comunicação da empresa é a prontidão para dizer, né? É a caixa dar o feedback, dizer, eu vou comunicar aos meus colaboradores, aos meus vendedores, aos meus secretários, todo mundo coordenadores, o que quiser, mas eu tenho que dizer, estilo gerencial, a prontidão para ouvir, receber o feedback positivo ou negativo. Nem todo mundo aceita, nem todo mundo gosta de uma informação negativa, mas às vezes existe chamada crítica construtiva, né? Quando algo não funciona da forma correta, né? Aí é preciso ter uma crítica construtiva para melhorar, para ajustar, e isso é extremamente positivo. As empresas que não trabalham dessa forma de crítica construtiva,
elas não estão preparadas a ouvir a verdade no mercado, né? Então é extremamente importante. E outra coisa é a competência pessoal de expressar em habilidades comunicativas, afetivas e comportamentais. É aquela coisa, você saber ouvir, você dar atenção. Você, por exemplo, vem fulaninho tá com problema em casa. Eu vou só um exemplo. Fulaninho cria um cachorro tá doente, quase morrendo, não tem ninguém para cuidar do cachorro. Aí tá fulaninho dentro da empresa chorando. O que é que você pode fazer? Você como gerente, se colocar no lugar do outro. Rapaz, um cachorro é um animal? É, mas as pessoas amam os animais. As pessoas cuidam dos animais como se fossem parentes da família. Então é um momento difícil. Então, vamos lá. Fulaninho tem 3 dias para folgar. Fulaninho, você quer ir para casa? Você não está bem hoje não. Vá para casa. Fique na casa hoje e amanhã. Qualquer coisa amanhã você liga para mim. Pronto, sem problema. Você dá realmente essa oportunidade. Ouvir a necessidade das pessoas. Porque o mundo gira, pessoal. Às vezes você está aqui, de repente você está lá embaixo. Mas se você pisar, de repente você vai ser pisado. Mas se você abrir, tá em cima e fulaninho tá lá embaixo, você puxar fulaninho, você vai ser puxado para cima também. Então é assim que funciona a reciprocidade positiva dentro das empresas. Porque tem realmente pessoas que tinha, como dizia o meu antigo gerente lá do Banco Santander, ele dizia, existe pessoa que é um lixo de gente, que joga no lixo, e o lixo joga de volta porque não quer essas pessoas lá. Porque realmente tem pessoas realmente que atrapalham o dia a dia das empresas. Então é extremamente importante você ter uma habilidade comunicativa, assertiva, comportamental, de positividade. Você ajudar o outro para não esperar ser ajudado, mas assim, vai chegar um momento que você vai ser ajudado. Então é assim que funciona a questão da comunicação positiva dentro da empresa, ok? Então, como eu falei, para finalizar, saber ouvir é ter prontidão para dizer. Garantem e dar feedback com vistas e ações para efetividade. Então, comunicação é primeiramente saber ouvir para depois falar assertivamente e diretamente, ok? Então, finalizando agora no slide 46. Começamos no slide 34, finalizei no 46. A aula, né? Uma aula. Próxima semana. Pessoal, só relembrar aqui, voltei justamente para relembrar vocês de quem não colocou o comentário, o nome, coloque o nome aqui embaixo. Até agora, né? Até as 2 horas de hoje, dia 17 de setembro de 2020, uma quinta-feira, ok? Não esqueçam de fazer isso, ok? O seu nome e sua turma aqui no comentário, aqui no vídeo no YouTube, não no Classroom, no YouTube, ok? Qualquer dúvida, comentário também, pergunta, dúvida, aqui também no comentário também, aqui no YouTube. Obrigado, bom estudo.